bem-vindos a esta série Visão, à conversa sobre a Bíblia. Hoje vamos conversar mais um pouco e começo já por apresentar o nosso convidado, Ivamar Costa. É um amigo que já conhecemos há bastantes anos. É de origem brasileira, já esteve em Portugal por 2 vezes, portanto, esta é a segunda vez em que está a residir em Portugal, mas já agora ficam a saber que ele é oriundo do centro-oeste do Brasil, portanto, Goiás, sendo que a cidade à qual se refere é Anápolis. Pronto, agora já ficaram com umas sugestões para poderem ir ao Brasil conhecer as terras de onde veio Lucimar. Lucimar, bem-vindo. Obrigado por aceitares o desafio de conversarmos sobre assuntos tão sérios. Já te vamos dar a palavra, mas só já agora dizer que o Ivamar tem uma experiência de cerca de 6 meses de vendas, mas foi uma experiência que não foi bem preencher as expectativas, não é? E então enverdou pela área da construção. E na construção civil, está mais ligado às pinturas, embora ele seja competente noutras matérias. Portanto, temos aqui um homem de músculos, e temos aqui um homem que está disponível para desenvolver o seu intelecto ao conhecer melhor a palavra de Deus. E é hoje que nós vamos beber dele a experiência e os conhecimentos que ele tem adquirido pela graça de Deus. Hoje o nosso roteiro vai abarcar um tema que é bastante interessante: como é que Deus nos resgata, sendo que se vai reportar talvez ao maior acontecimento da história da humanidade nesta Terra e até, permitam-me o atrevimento, talvez o maior acontecimento em todo o universo, que foi o resgate da humanidade caída. Vamos ver também na nossa conversa que há 2 fases neste resgate, para além do resgate propriamente dito. Há uma fase antes do resgate e outra fase depois do resgate. Vamos ter a ocasião de conversar um bocadinho sobre estes 2 aspectos. Sendo que nos vamos basear essencialmente na segunda epístola, aliás, no segundo capítulo da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, o segundo capítulo, capítulo 2. Mas também vamos aqui encontrar alguns outros textos bíblicos que se reportam a este assunto. A especialidade do nosso convidado Ivamar na igreja está mais dentro da área da música. Ele canta, mas não é esse o papel que ele vai desenvolver hoje, de maneira que nós vamos ficar aqui em pulgas para ouvir aquilo que ele tem a dizer. O autor que preparou este estudo é John K. McVeigh, que é reitor da Universidade de Walla Walla, nos Estados Unidos da América do Norte. Ele, apoiado por uma comissão, desenvolveram este tema e nós vamos de imediato avançar por ele, mas eu gostava de abrir o apetite desta forma, com um texto de Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Vamos ler? Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, vivificou-nos juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2,
4 e 5. Portanto, aqui está resumido o resgate. Ok? Nós estávamos mortos e fomos resgatados porque fomos vivificados em Cristo. Este versículo dá-nos já aqui, aliás, estes dois versículos já nos dão aqui uma solução em relação a esta dúvida acerca do resgate. Conta-se a história de uma menina de 18 meses chamada Jessica McClure. Esta menina um dia estava a brincar no quintal da casa da avó e caiu por um poço muito estreito, com pouco mais de um palmo de diâmetro, para uma profundidade de cerca de 7 metros. Ela não conseguia subir aquela parede sozinha, um adulto não conseguia lá chegar, porque não cabia naquela abertura. Foi uma situação difícil. Conseguiram fazer lá chegar um tubo com oxigênio para que ela tivesse ar para poder respirar, uma vez que o espaço era muito confinado. Enfim, depois de muita luta, cerca de 2 dias de luta, esta menina foi resgatada, foi salva e pôde continuar depois o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Há uma fotografia que até foi premiada quando ela foi, precisamente quando ela foi resgatada. Em Efésios, nos versículos 1 a 10 do capítulo 2, nós vemos a referência precisamente a este resgate especial que nós dizemos ser o maior acontecimento do universo. Mas seria que é necessário mesmo o resgate? Ivamar, o que é que nos dizes? É interessante os títulos, né, que nós temos visto no trimestrário e fez-me lembrar uma cena que o Emmanuel acabou de dizer. E o título da lição aqui, que nós somos enganados por Satanás. O que Satanás disse lá no início? Vocês não vão morrer. Exatamente. E o que Deus tinha dito? Certamente Certamente morrerão. Então, quando nós estamos mortos, ou fomos condenados à morte, teria então, que haver... O conceito estamos mortos tem mais que ver com o estamos condenados à morte. Condenados à morte. Muito bem. Porque alguns já morreram. Exatamente. Mas ainda tem a possibilidade de ressurreição. Muito Nós bem. estamos vivos, não sabemos até quando, mas temos a plena certeza da vida eterna. Agora, Muito quando bem. Paulo, aqui no capítulo 2 de Efésios, ele nos fala, conta, né, o antes e o depois. Exatamente. Fala de pessoas, dos nossos irmãos, dos crentes de Éfeso, que estavam mortos. Que morte era essa? Boa pergunta. Que morte era essa? Uma morte espiritual. Okay. Se nós formos, quando vamos no Apocalipse, logo no início ali, nós vimos falar sobre a igreja de Éfeso, né? A igreja que cresceu e foi formada ali, cresceu viva, pura, né? E Paulo agora olha para a igreja, onde é que está aquela igreja pura? Ela está morta, ela está caída, está no chão. E precisa vivificar, precisa se renovar ou reavivar. Essa é a palavra. Muito bem. Precisa reavivar. E quem é que pode fazer viver? Estamos todos curiosos. Quem é que pode, né? Nenhum ser humano. O Emmanuel está na área da medicina, é médico, sabe que na medicina faz-se a reanimação. Reanimação, exatamente. Né? O ressuscitar. Mas, é uma ressuscitação, entre aspas. Sim, entre aspas. Exatamente. Mas ali é algo que há uma possibilidade. É uma possibilidade que há na pessoa que pode voltar a viver. A viver. Então, a deixar de estar morta. Sim, mas no caso dela estar completamente morta, sair mesmo, né? A vida que Deus colocou naquele corpo. Muito bem. Só Ele que pôs a vida
pode voltar a trazer a vida. Ok, isso já responde à pergunta que naturalmente estamos todos a fazer, não é? Então, mas como é que eu passo de morto para vivificado, para novamente vivo, não é? Portanto, essa noção é de facto um toque bastante importante. E esse é um problema que decorre no mundo por conta dessa questão de vida ou morte. Muito bem. Quando morremos, o que acontece? Alguns acreditam que a vida Sim, continua, né? Após a morte. sim. Pois, e há outros que defendem a questão da reencarnação, não é? E é isso que Jesus veio mostrar, que Satanás estava errado quando disse aquilo a Eva. Muito bem. E agora onde é que se pode adquirir isso, essa possibilidade? Nós podemos ir aí ao centro comercial ou a uma repartição pública? Paulo fala aqui, no capítulo 2, ele contrasta aqui no verso 4, Sim. ele contrasta, 4 e 5, né? Ele contrasta aqui como o povo estava e a maneira como voltou a estar, né? Exatamente. Anteriormente era vida. Morreram espiritualmente e agora Estás a referir-te à queda de Adão e Eva com consequências na humanidade toda, não é? Sim. Muito bem. E nós estamos nessa mesma situação. Podemos estar vivos, mas se, vamos dizer assim, se afastarmos da fonte da vida, nós nos aproximaremos da morte. Muito bem. E aqui quando Paulo diz que o povo, né, os efésios estavam mortos, mas foram vivificados por Deus. Muito bem. Né? Não haveria outra hipótese. Então é aqui que entra o conceito de graça, não é? Sim. Portanto, nós não podemos comprar isso. Paulo fala muito sobre isso. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Muito bem, muito bem. Este é um bom desafio e assim já percebemos que uma grande parte da humanidade está realmente morta, aqui o morta entre aspas, e o problema maior é que não têm consciência disso. Muitos dos que estão mortos não têm consciência disso. Estão inconscientes. Porque antes, iludidos pelos nossos desejos. Então vamos falar um bocadinho do antes do resgate, não é? Iludidos ou enganados pelos nossos desejos. Efésios 2:3 diz-nos assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Ou seja, há muitas pessoas que não têm consciência de que a sua vida não está em harmonia, em ligação, em sintonia com o nosso resgatador, com Deus, que também nos criou, e não têm, portanto, consciência da sua perdição. Esses atuam não de acordo com a vontade de Deus, mas de acordo com a sua vontade, a vontade da carne. E dos seus pensamentos, ou seja, dos seus desejos, aquilo que lhes apetece. Hoje em dia nós vivemos uma época em que é senso comum, não diríamos bom senso, mas senso comum, as pessoas defenderem a sua intervenção na vida, a sua interação com as outras pessoas, baseados no que lhes apetece. Nós só vamos fazer o que nos apetece. Apetece-me fazer isto e eu faço. Não me apetece fazer aquilo e eu não faço. E isto leva, de facto, a esta situação de morte sem que se tenha consciência disso. E estes são chamados filhos da ira ou filhos da desobediência. São dois termos. Diz. Fez-me lembrar, lá atrás outra vez,
Adão e Eva foram iludidos pelo Exatamente. inimigo. Exatamente. E muitas pessoas condenam Adão e Eva. Mas quem somos nós? Exatamente. Porque nós somos iludidos também. Estejamos Estejamos atentos para não vamos cair nós também ser no mesmo enganados, erro. não é? E Muito bem. ele está aí para isso. O Exatamente. inimigo está aí para nos iludir, para nos enganar Exatamente. e fazer-nos cair, desobedecer. É isso. Portanto, uma das características do antes é precisamente esta ilusão, é estarmos enganados, não é? Muito bem. E sujeitos às consequências da vida de pecado, do pecado em geral e dos pecados, mas mais a situação do pecado em geral, que é o grande objetivo na nossa transformação de uma posição para a outra. É, de facto, a luta contra o pecado, não contra os pecados. Porque os pecados vão ser abolidos se nós conseguirmos lutar contra o pecado, não é? Portanto, uma coisa está relacionada com a outra. Paulo gasta uma porção considerável da sua carta aos Efésios a alertar para o facto de que os atos pecaminosos, enraizados numa natureza pecaminosa, permanecem uma ameaça para os cristãos. Portanto, mesmo aqueles que podem pensar que não estão mortos e que já aceitaram o plano de resgate para as suas vidas, podem ser enganados, como dizia o Ivamar há pouco. E, se forem enganados, realmente a situação permanece difícil. Bom, já vimos que há lugar para um resgate, já vimos qual é a situação daqueles que estão a necessitar de ser resgatados, pode ser qualquer um de nós, mesmo que já tenhamos dito que aceitamos o plano de resgate, nós podemos continuar a necessitar desse resgate, a situação não ficou definitivamente resolvida se nós orientarmos a nossa vida de uma forma incorreta. Agora, já vimos que o resgate é necessário, mas a pergunta que se põe agora é, Ivamar, o resgate é possível? É possível haver um resgate? E se é possível, como é que isso acontece? Tanto é possível que Paulo fala aqui no verso 4 e 5. Paulo primeiro ele relata a triste condição que viviam os crentes, né? Nessa situação, Exatamente. Escravos do pecado, escravos de Satanás. E agora ele mostra a saída, a única saída para o pecador, para o homem pecador. E no verso 4 começa assim, muito com uma conjunção adversativa, que é mas. Mas Deus, riquíssimo, não é só rico, é riquíssimo. Exatamente, é o superlativo. Riquíssimo em misericórdia e do seu grande amor, um amor grandioso. Ele nos ama, ele nos amou de tal maneira que nos faz participantes do plano executado por Jesus para a salvação das pessoas. Daí que, quando Paulo continua, nos versículos 6 e 7, depois há aqui uma frase que é bastante interessante e que vem completar o que acabaste de dizer, que é a suprema riqueza da sua graça. Suprema riqueza da sua graça. É interessante que nós temos que pôr aqui o nome de alguém. Claro. Deus, riquíssimo em misericórdia, pelo seu grandioso amor, amou-nos. De que maneira? E aí nós voltamos lá. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que creia não morra. Então podemos dizer que o nosso resgatador, perdoem-me a expressão, o nosso resgatador é Deus Filho. Sim. Encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Sim. O cabeça da Igreja cristã, da Igreja de Cristo, da Igreja de Deus. É interessante, quando nós estudamos as lições do trimestre passado, né? Eu fico
fica assim emocionado como Deus conduz, né, os assuntos. Exatamente. Foram aqueles estudos que fizemos à volta do Apocalipse, Sim. não é? Apontar a condição da humanidade, o que iria acontecer. E agora Deus vem e fala, meus filhos, olha, está aqui o remédio ou Exatamente. aquilo que vocês precisam fazer para chegarem lá em segurança, prontos para a vida eterna. E qual foi o momento da vida de Jesus que marcou de forma mais categórica o seu sucesso no resgate, no nosso resgate? Foi mesmo a ressurreição. Muito Mas bem. quando Jesus morreu na cruz, Ok. quando Jesus morreu na cruz, Portanto, temos porque os dois assim, acontecimentos, a morte e a ressurreição. para nós, ele é Deus. Claro. Mas imagine, vamos colocar aqui uma suposição. Imagine que ele não ressuscitasse. Uhum. E era aquilo que o povo judeu estava Exatamente, estavam à espera. à espera. Pois, Se ele não é Deus, se ele não é o Messias, ele não vai ressuscitar. não vai ressuscitar, pois. Imagine que ele não ressuscitasse. O plano estava completo? Não. Pois. Mas quando ele ressuscita, né, e começam a ver Jesus, aí o plano estava completo. Muito bem. Atenção, o plano também, se formos a fundo, só completou quando ele volta ao céu, quando ele Sim, ascende. na ascensão, E a não é? lição, Paulo fala sobre Fala isso. sobre o assunto. Muito bem. Sim, senhor. Então, aqui está salientado o papel da cruz. Portanto, os três grandes pontos desta explicação, digamos assim, são ressuscitados juntamente com Cristo, erguidos juntamente com Cristo, cá está a questão da ascensão, não é? Sim. E, finalmente, sentados juntamente com Cristo. O que é isto dos sentados juntamente com Cristo? Nós não vemos aí as pessoas sentadas no banco do jardim ao lado de Cristo. O que é que significará isto? Sentados juntamente com Cristo. Quando ele ascendeu, foi para onde? Sim, o crente ele tem uma grande esperança, que é poder viver com Jesus. Muito bem, Aquele que o resgatou. muito bem. E é essa questão, eu fico... a história da Jéssica. Aham, Né? A Jéssica era miudinha, sim. mas já houve vários resgates de pessoas Adultas, adultas sem dúvida. que se identificam muito com o resgatador, com aquele que dá a mão para levantar. Exatamente. Nós vemos imagens terríveis de bombeiros a Sim, dar a mão sim, para sim, tirar sim. pessoas dos escombros e né, até mesmo. Ainda há pouco tempo, naqueles tremores de terra no Sim. Médio Oriente. Sim, sim. Então, assim, nós nos identificamos. E, nesse caso, essa grande esperança de morar com Jesus. Né? E onde é que Jesus está? Ora bem, Na ascensão, ele foi para o céu. exatamente. Está sentado Está à destra sentado à destra do do Pai. trono, à destra do Pai. Muito bem. E nós queremos sentar ao lado dele. Simbolicamente, nós já estamos ao lado dele quando aceitamos o seu plano, Sim, não é? sim. Porque já nos está garantido essa ida, esse passaporte Muito bem. para o céu Muito bem. e, consequentemente, a vida eterna. Ou seja, vamos sair daquele buraco apertadinho, com ar viciado, e vamos para uma situação fantástica. Muito bem. Muito obrigado. Nós vamos continuar e agora passamos a uma nova fase, porque esta situação do resgate faz-me sempre lembrar a parábola do pródigo. Aquele jovem que abdicou da sua vida familiar, quis a sua herança, partiu, foi viver à grande, gastou tudo o que tinha, ficou na miséria. Isto exemplifica um bocadinho aquilo que estavas a dizer há pouco, porque este processo também pode ser feito ao contrário. Nós podemos estar vivos e depois morrer, aqui no sentido espiritual, sempre, não é? Estamos no sentido figurado. E foi o que aconteceu com este jovem, da parábola que Jesus contou. Ele tinha tudo o que era necessário e depois abdicou disso tudo e acabou por morrer, ou seja, ficar na miséria, com falta de tudo. E depois foi resgatado. E houve aqui uma reação do pai, que é fantástica, para o seu resgate. E a primeira coisa
que o pai fez depois de lhe dar um abraço foi mandá-lo vestir com vestes novas, para não ser já aquele miserável. Este processo faz-me lembrar o processo que nós chamamos de justificação, que é feito através, precisamente, da graça de Deus, em nome e através do sacrifício de Jesus. Agora, nós há pouco vimos o antes, mortos, mas agora, portanto, o depois, abençoados para sempre pela graça. Este abençoados para sempre pela graça pode ter um significado dúbio para algumas pessoas, porque podem pensar, pronto, Jesus morreu e ressuscitou, eu já estou salvo, acabou-se. Não preciso de ter mais lutas nem mais preocupações. A verdade é que o cristão, ao longo da sua vida, vai sempre enfrentando lutas, desafios. E nessas lutas e nesses desafios, se ele quiser, não está sozinho. E pode vencer essas lutas e esses desafios. Deus está com ele. Portanto, no plano, Deus abençoou e elegeu, ou seja, Deus escolheu-nos para sermos salvos, mas escolheu só alguns. Ele foi ao estado de Goiás e disse, olha, aqui é o Ivamar. Veio a Setúbal e disse, olha, aqui é o Emanuel. Então, e as outras pessoas? Não é? Podemos pôr esta pergunta. Deus escolheu a humanidade toda, todos os seres humanos, todos os que quiserem. Todos aqueles que aceitarem este plano de resgate são escolhidos. É como quando os mineiros ficam presos na mina e lá vai a equipa de resgate, então eles todos são escolhidos para ser resgatados. Mas se houver um que disser, não, eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui, eu fico cá, não quero ir embora. Esse, de facto, deixou de estar resgatado, mas tinha sido previamente escolhido para estar. E é estes escolhidos que se aplica à humanidade. Nós estamos todos escolhidos, mas nem todos vão ser vencedores neste resgate. Porquê? Porque não aceitaram esse plano, porque não aceitam esse plano. O plano de Deus não termina com um passado cheio de graça e com um presente banhado em misericórdia. O plano de Deus, enraizado nos concílios divinos de tempos imemoriais, isto está em Efésios 1:4, expande-se para sempre em direção ao futuro. Expande-se. Inclui todos os séculos vindouros. O seu plano para o futuro eterno está fundado no mesmo princípio que funda as suas ações no passado e no presente. E isto é o princípio da graça. Não é? É o princípio da graça. Isto realmente é uma gigantesca generosidade de Deus para com esta raça humana caída, não é? Adormecida, enganada, morta, e que através da morte, da ressurreição de Jesus, pode ter acesso a ser revitalizado, a ter novamente a vida, a chegar a um depois com bênçãos. O resultado disto, e eu vou terminar esta parte por aqui, o resultado desta transformação é o testemunho a todo o universo. Portanto, estes resgatados servem de testemunho a todo o universo que é possível ser-se vitorioso seguindo o plano de resgate de Deus. Isto também é muito interessante e legalmente é muito importante. Porquê? Porque serão santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. Eu só queria... É interessante. Diz. Aquela questão de aceitar o resgate. Sim. Imagine que alguém está num buraco e chega alguém com uma corda e lança a corda. Uhum. Se a pessoa que está lá embaixo não agarrar na corda, claro, não tem como ser salvo. Não tem. Então, é o único papel que a gente pode fazer para a salvação é agarrar, é aceitar essa salvação, aceitar esse resgate. Nada mais. Ivamar, então nós podemos considerar
que o Deus que nos criou é o mesmo Deus que nos resgata? Sim. Muito bem. Pode-nos falar um bocadinho mais sobre esse aspecto? O Deus Criador é também o nosso Salvador? Interessante que Paulo ele enfatiza que a salvação não vem de maneira alguma de nós. Nós não temos parte aí. A salvação é pela graça. E aí nós já colocamos aquilo que nós falamos, mediante a fé. Exatamente. Não vem de vós. Não tens parte nisso, Vama. Nada que eu fizer irá colaborar para a minha salvação. Não, eu já fui salvo. Aí entra aquilo que o Exatamente, Emmanuel, exatamente. alguns dizem, fui salvo, então posso fazer o que eu quero. Pois. E quando Jesus vier, vai me levar. Voltamos à história de agirmos de acordo com os nossos desejos, não é? Os nossos pensamentos. Essa é a questão. É um perigo, não é? E é bem assim. Então, Paulo enfatiza a salvação em Cristo Jesus. Muito bem. Agora, se não fosse pela intervenção de Deus, nós estaríamos completamente perdidos. E, por vezes, nós caímos no desleixo de relativizar a religião, relativizar o nosso preparo, a nossa comunhão com Deus. E essa questão de salvos por Deus é muito importante. Nós precisamos ter isso em mente, porque Jesus, ele poderia ter ficado no céu. Não precisava ter vindo aqui. Mas ele viria se fosse somente o Emmanuel que estivesse pronto para ir. Mas todos nós... Isso é de uma grandeza enorme, todos não é? nós fomos chamados para a salvação. E é triste saber que, mesmo hoje, muitas pessoas não querem saber da salvação. Exatamente. Dói um bocadinho, não é? É como alguém que está doente, precisa de um medicamento e não quer o medicamento. Exatamente. É desprezar a salvação. É desprezar a vida. Pois. Porque assim, Jesus é a vida. Ele é fonte de vida. Se nós existimos hoje, Paulo fala sobre isso, né, nessa questão antes e depois, éramos mortos. Sim. E só temos vida porque a fonte da vida nos dá essa vida. Exatamente. A maneira como nós vivemos pode ser um testemunho para pessoas que estão lá fora mortas. Exatamente. Ou a morrer. Né? Vamos Exatamente. dizer assim, estão a morrer. Exatamente. E quando elas olham para nós e veem que não que nós somos, mas aquilo que Cristo fez em nós, exatamente, elas podem também criar esse desejo. Então, é isso que... Aí entramos na questão do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha em mim para que eu possa viver em Cristo e testemunhar aos outros, né? E os outros possam ver isto, olhar para mim e ver que Cristo fez em mim e eles querem também que Cristo faça na vida deles. Então, esse testemunho que Paulo fala é muito importante nós vivemos isso. Não para nosso engrandecimento, mas para engrandecer o nosso Salvador, o nosso resgatador, Jesus Cristo. É curioso que o autor deste estudo diz em determinado ponto: a salvação dos crentes é uma obra divina, não uma obra humana. Como tu dizias há pouco, não se origina em nós, mas no dom de Deus. Ou seja, não é um mérito nosso, não é uma conquista nossa, nós só temos de aceitar. Temos a papinha toda feita, não é? Realmente, isto é uma notícia extraordinária. Apoiados na graça de Deus, nós, os crentes, somos provas da sua graça e apenas da sua graça. Somos provas da sua graça e apenas da sua graça. Ou seja, este resgate é uma oferta que nos é dada por Deus, porque Ele ganhou a autoridade para o fazer. Nós iremos falar disso mais tarde,
num outro estudo. Mas, de facto, este é um aspecto que é importante nós considerarmos neste processo de resgate. Sim, Diz. Quando nós falamos que o texto ele é somos salvos pela graça mediante Sim. a fé. Exatamente. Temos que entender isso. A graça é de Deus. Uhum. A fé é aquilo que nós praticamos de acordo com a aceitação que fizemos da graça. Muito bem. A consequência de aceitarmos a graça. Exatamente. Então, nós praticamos a fé. E essa fé é aquilo que nós falamos do testemunho. A fé que nós professamos, ela serve de testemunho a outras pessoas. Portanto, essa fé joga um papel importante no momento do resgate, sempre que somos resgatados, e joga um papel importante sempre depois do resgate. Nos dois momentos, não é? Porque é o momento do resgate, para poder ser resgatado, eu tenho de crer no poder desse resgate, tenho de confiar, não é? Portanto, eu preciso ter fé. Mas depois, pela ação do Espírito Santo que tu referiste há pouco, nós temos um percurso a fazer. Um percurso que se pretende seja ascensional, não é? E para isso também é preciso fé. A fé desenvolve-se depois, não é? No capítulo 2 de Efésios, Sim. Os 10 primeiros versículos, Paulo remete ali aquilo que Deus fez por nós. Exatamente. E nos 12 últimos do capítulo 2, é aquilo que, através de Deus, o que nós podemos fazer para o nosso semelhante, para aqueles que estão à nossa volta. Exatamente. Nós estamos mesmo a chegar ao fim da nossa conversa e gostaria que nós, antes de interrompermos esta conversa, que podia continuar aqui por muito tempo, gostaria que nós considerássemos aqui 2 ou 3 versículos bíblicos. Convido-vos a abrirem a Bíblia em Romanos capítulo 7, versículo 24. Romanos 7, 24. Reparem bem. Isto é Paulo a falar. E ele está a fazer uma autocrítica. 7, 24, de Romanos. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aqui falou o Paulo do antes. Mas agora vamos ver em 2 Timóteo, vamos à segunda epístola de Paulo a Timóteo, vamos ao capítulo 4, ler os versículos 7 e 8. 4, 7 e 8 de 2 Timóteo. O mesmo Paulo, agora reparem bem no que ele diz. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, que o Ivamar dizia há bocadinho, a fé, ok? Guardei a fé. E agora ele diz mais. Desde agora, a coroa da justiça está-me guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a quem mais? A todos os que amarem a sua vinda, a vinda de Jesus. Não é fantástico? Aqui temos o depois. O antes, o resgate e o depois. E a minha pergunta para cada um é onde é que nós nos localizamos? No antes ou no depois? Como é que nós reagimos à oferta do resgate? Ivamar, muito obrigado. Nós vamos encerrar aqui a nossa conversa. Havemos de nos encontrar no futuro, mais algumas vezes, mas até lá, não se esqueça, estuda a lição, porque é muito importante nós percebermos estes assuntos e aprofundarmos. Isto ajuda-nos a crescer, mas fortalece-nos na nossa relação com o nosso Criador e Salvador. Que tenha uma boa semana com a bênção de Deus. Foi um prazer estar consigo.